Oi, pessoal, estamos de volta aqui às nossas aulas, né? Vamos falar agora um pouco sobre o balanço hídrico das plantas dentro do nosso tema de relações hídricas e entender como é que as plantas absorvem, né? Os vegetais absorvem a água, né? Na maioria dos casos, e a situação mais comum, né, dos casos, as plantas absorvem a água pelo solo. A exceção é quando existem cultivos hidropônicos, né, onde não existe o solo ali, né? Ou cultivos aeropônicos, a gente chama nesse caso de hidroponia ou de aeroponia. Não é o caso que nós vamos abordar. Embora os conceitos sejam os mesmos, a planta está num local diferente, mas o que vai, na verdade, comandar o processo é o potencial hídrico, um tema que a gente já abordou previamente, né? Então, o primeiro ponto é que, de forma geral, a planta absorve a água pelo solo, não é isso? A gente tem aqui ao lado um esquema de um vegetal, né, mostrando toda uma estrutura, né, folhas uma estrutura de morfologia, folhas, né, o caule, né, alguns cortes dessa figura anatômicos mostrando o xilema, né, são os tecidos condutores, não é isso? Então, essas raízes que estão em contato com o solo é que serão os órgãos responsáveis pela absorção de água. Como a gente disse previamente, então, esse movimento de água para a planta é um movimento passivo, né? E quem vai governar esse movimento é o potencial hídrico. Na verdade, o que está acontecendo, né? As plantas estão em transpiração praticamente o tempo todo, durante o dia com os estômatos abertos para a maioria dos vegetais, e a consequência desses estômatos abertos é a perda de água para a atmosfera, né? Essa perda de água se dá por diferença de pressão de vapor entre a câmara subestomática, entre os estômatos, e a atmosfera. Essa perda de água para a atmosfera, que é na verdade, a planta precisa manter os estômatos abertos para que os gases, em especial o CO2, entre na folha e o processo de fotossíntese ocorra. Então, ela fica na escolha entre perder água pelo estômago e a entrada de CO2 ou fechar o estômago para não perder água, porém a fotossíntese será prejudicada. Então, essa perda de água que acontece na folha, né, ela que vai criar uma diferença de potencial hídrico entre todos os órgãos da planta, passando folha, chegando no caule, xilema, né? Tudo via xilema, até chegar nas raízes e da raiz em relação ao solo, ao substrato que a planta está sendo cultivada, né? Então, o que vai governar esse movimento de água é justamente essas diferenças de potencial hídrico entre a folha e o xilema da folha, o xilema da folha, o xilema do caule, o xilema do caule, o xilema das raízes, os órgãos das raízes e os tecidos das raízes, desculpa, os tecidos das raízes e os tecidos das raízes e o solo. É o que vai governar esse movimento de água através da planta, né? Através desse processo contínuo de transpiração, a planta perde continuamente água, conforme nós já conversamos, e esse processo ele é necessário para a hidratação dos tecidos e para o crescimento das plantas, não é? Então, por que para o crescimento, né? As plantas precisam que o CO2 que está presente na atmosfera entre via estômago na folha para ser fixado via fotossíntese, e ela cresce fixando CO2 na forma de matéria seca, e ao mesmo tempo ocorre a perda de água. Só que o movimento de perda de água é muito maior do que o movimento de entrada de CO2. Então é uma escolha que a planta tem que fazer. Obviamente que quando ela entra em condição de estresse hídrico, vêm os sinais fisiológicos de fechamento de estômago, que levam ao prejuízo na fotossíntese. Isso também foi falado nas aulas anteriores. As plantas xerófilas, que são as cactáceas, as plantas adaptadas à condição de climas áridos e semiáridos, por diversas razões de adaptação, elas têm menor absorção e menor transpiração de água. E como a gente disse, como a água é absorvida pelo solo, é importante que a gente conheça
obviamente não é uma disciplina, não é um assunto aprofundado de solo, mas a gente tem que conhecer, em termos gerais, algumas características do solo. Características que têm interesse fisiológico para as plantas, que são as propriedades do solo, e a capacidade de captação, de retenção, de armazenamento de água daquele solo, né? Então, essas características é importante que a gente as conheça, né? O solo, então, né? Fazendo uma revisão breve aqui, né, sobre esse assunto, isso aqui é uma disciplina muito maior do que o que nós vamos falar aqui, né? Mas o solo, então, está na camada superficial da crosta terrestre, né, onde realizam os cultivos, né? Ele tem origem a partir das rochas, né? Então, o material que dá origem ao solo são as rochas através de processos químicos, físicos, de intemperismo, né? Ele é um reservatório de elementos minerais, a gente vai falar posteriormente na próxima aula, nas aulas seguintes, sobre os elementos minerais, a parte de nutrição mineral de plantas. Então, o solo é um reservatório dos minerais e, além disso, ele serve como suporte para a planta, então, onde a planta está ali, né? Um suporte físico para a planta, né? Em termos gerais, né, a gente vai sempre falar no caso aqui em termos gerais, os solos minerais, né, são aqueles que têm aproximadamente 50% de parte mineral, 25% de ar, 20% de água, então ele tem a capacidade de armazenar no volume dele 20% de água, e 5% de parte orgânica. Já os solos orgânicos, né, tem uma parte orgânica com maior proporção, não é isso? 30% aproximadamente de parte orgânica, e acaba tendo, consequentemente, maior capacidade de armazenamento de água. Então, 30% do solo ali é onde possível ele consegue armazenar água, 30% do volume dele. A fração sólida, então, do solo, a gente tem a parte mineral e orgânica. Na fração líquida, a gente tem a parte da solução do solo, onde estão diluídas diversas substâncias, entre essas substâncias, os íons e nutrientes que a planta vai absorver, e a água está na solução do solo, né? A fração gasosa é o ar do solo, não é isso? E, obviamente, isso tem uma interação muito rica com diversos micro-organismos e também com macro, né, que a gente chama de macrofauna, né? Os micro-organismos estão muitas vezes associados aos processos de decomposição da matéria orgânica, né, e mineralização de nutrientes, por exemplo, nitrogênio, potássio e outros nutrientes que estão ali no solo. É isso? Então, em conceitos gerais, né, do solo, a gente tem a fração gasosa ocupando um espaço, né, como a gente já disse, a fração líquida, que é a água ocupando seu espaço no solo, e por último a fração sólida, onde a gente tem a matéria mineral, a parte mineral e a parte orgânica. Não é isso? Então o solo está distribuído nessas frações, né? Como características físicas do solo, né, que vão influenciar diretamente tanto na disponibilidade de água quanto na capacidade de armazenamento de água daquele solo, já que a planta está naquele solo, né, para crescer. A gente tem a textura, que está associada à tamanho e distribuição das partículas, né? Areia, argila, silt, né? Diferentes texturas. Né? E a proporção disso nos solos ela é variável, não é isso? A estrutura é a maneira com a qual essas partículas estão arranjadas, né? Os tipos de argila presentes, argila 1 para 1, argila 2 para 1, né? Que isso aí está mais associado a outras disciplinas. A natureza dos íons absorvidos nos colóides e a quantidade de matéria orgânica. Então a gente tem isso de forma geral em relação às características físicas do solo. No caso então da textura, a gente tem essa textura vai variar de acordo com a proporção de areia, silt e argila, né? Essa distribuição, né, de areia, silt e argila vai fazer diferentes classificações de textura do solo, né? E vai impactar ou influenciar diretamente na capacidade de armazenamento, na capacidade de troca catiônica daquele solo, na capacidade da planta em absorver a água daquele solo, né? Alguns solos e tem diferentes tamanhos de partícula dentro de cada uma dessas frações de argila, de areia e de silt. Sendo que a argila são as partículas menores, né? E a areia seriam as partículas maiores do solo, né? Os solos arenosos, né?
a gente não pode chamar de quimicamente inerte, mas seria algo próximo a uma condição quimicamente inerte. Tem teor de argila bem baixo. De forma geral, são pouco estruturados, não é isso? Tem baixa capacidade de troca de cátions, então tem pouca disponibilidade de nutrientes. Tem boa aeração e boa drenagem, né? Isso aqui é importante. Consequentemente, eles tendem a ter uma capacidade de armazenamento de água menor, né? Se a gente fizer um paralelo do solo a uma caixa d'água, um paralelo em relação ao armazenamento de água, os solos arenosos seriam caixas d'água pequenas, talvez em relação à casa, por exemplo, uma caixa d'água de 200 litros de água. Já os solos argilosos, neste mesmo paralelo, seriam solos que têm maior capacidade de armazenamento de água, portanto, teriam uma caixa d'água maior, seria aquela caixa d'água da casa de 1.000, 2.000 litros, né? Só para fazer um paralelo para entendimento. Geralmente, esses solos têm mais de 40% de argila, né? Têm grande capacidade de troca de cátions, são mais estruturados. O ideal para as plantas, assim, também considerando de forma bem geral, então quando a gente está falando de plantas, a gente está falando de espécies bem diversas, a gente não pode tratar a planta como se fosse uma espécie única, né? Mas de forma geral, o ideal são os solos de textura média, que a gente chama de solos areno-argilosos, que tem textura média, que teriam equilíbrio entre capacidade de troca de cátions, boa drenagem, bem aerados, para não encharcar. As plantas também não gostam de solos encharcados, né? Do mesmo jeito que o solo seco é indesejável, porque traz estresse para a planta, os solos encharcados também, né? Bom, então, voltando aos conceitos de potencial hídrico, a gente já, inclusive, já falou sobre esses conceitos, né? Nas aulas anteriores, né? Lembrando, o potencial hídrico tem seus componentes, né? Ele expressa o status energético da água no solo, ou a energia livre da água no solo, né? Então, o potencial hídrico do solo tem esses componentes aqui, ó, né? Que são potencial mátrico, potencial osmótico, potencial de parede e potencial gravitacional. Não é isso? E isso aí vai depender de cada um e da importância de cada um desses componentes no solo. Portanto, é preciso relembrar os conceitos, né? O potencial osmótico, vou falar primeiro dele aqui. Lembrando do conceito, redução da energia livre da água para adição de solutos, né? E aí quer dizer o quê? Que tem solutos dissolvidos na água. Geralmente, para a maioria dos solos, ele é desprezível. Por que desprezível? É um valor muito baixo em relação ao valor total do potencial hídrico do solo. Valores aí de menos 0,02 megapascal, é muito baixo, né? Mas, em algumas condições de salinidade, que é um problema que afeta algumas regiões do Brasil, em especial as regiões de clima árido e semiárido do mundo e do Brasil, né? Onde a água tem muito sal, onde tem um movimento de sal via capilares até a superfície do solo. Então, essas regiões aí, onde esse problema ele existe, aí sim o potencial osmótico deve ser levado em conta. Pode chegar em alguns casos até a menos 0,2 megapascal. Já o potencial de parede, ou de pressão, na verdade, né, um potencial de pressão, existe uma divergência na literatura, em especial os cientistas de solo e os fisiologistas vegetais, de falarem que o potencial hídrico do solo, para os fisiologistas, é o potencial de pressão, já que ele considera que a pressão é uma tensão negativa, né, de absorção, na verdade, uma tensão negativa de adesão da água com a parede da partícula do solo, e alguns cientistas de solo dizem que isso é um potencial mátrico. Nessa disciplina, nós vamos considerar como principal componente do potencial hídrico o potencial de pressão, tá? Que a gente vai considerar uma tensão negativa, que é resultado da adesão, vamos lembrar lá dos conceitos de água, né? É a atração entre a água e uma fase sólida, que no caso seria a partícula de solo, né? Certo? Então a gente vai considerar isso aí. Em solos úmidos, esse valor é muito baixo, muitas vezes próximo a zero. Mas em solos secos, ele tende a ficar muito negativo.
E aí eu vou pedir para vocês lembrarem os conceitos nas aulas anteriores de capilaridade, de tensão superficial e de adesão. Não é isso? Peço para vocês lembrarem esse conceito. Então ele pode ficar muito negativo e acaba se tornando o principal componente do potencial do solo. Né? O principal componente do potencial do solo. Lembrando que existe essa divergência de entendimento entre algumas áreas dizendo que é potencial mátrico e outras dizendo que é potencial de pressão, tá? Mas nós vamos considerar aqui como potencial de pressão. Bom, então, o que acontece, né? Vamos entender por quê, né? Lembrando que existe uma atração entre a água e uma fase sólida. Vamos ver essa figura aqui de baixo, ó. Mostrando o quê, né? O pelo radicular, a solução do solo e algumas partículas de argila. Essa região mais clara aqui, ó, é onde tem ar. E essa região no azul mais clarinho e mais escuro onde tem água, né? O que vai acontecer então? A água vai se movimentar dessa região aqui onde está a solução do solo, via pelos radiculares até atingir as células da raiz. Então está havendo um movimento da água. Para que haja esse movimento, lembrando dos conceitos anteriores, tem que haver uma diferença de potencial hídrico, sempre do maior para o menor. Bom, essa água aqui, ela está atraída, né, pela fase sólida do solo, né, em função da adesão, que cria uma tensão negativa, né, dificultando que essa água seja retirada. Quando o solo está saturado, essa água é facilmente retirada, porque o potencial de pressão fica muito próximo a zero. Mas à medida que essa película de água vai diminuindo, essa força de adesão aqui entre a água e a partícula de argila, aqui no caso, ela vai aumentando e a dificuldade vai ficando cada vez maior para a planta retirar a água daí. Existe uma forma de estimar, né, o potencial de pressão, né, do solo, né, por essa equação aqui, não é isso? Onde eu tenho que o potencial de pressão é igual a menos 2 vezes T dividido por R, onde T é a tensão superficial da água, né? Tem aqui um valor, né? É uma constante, não é isso? E o R é o raio de curvatura da interface do ar com a água, com ângulo de contato θ igual a zero e cosseno de θ igual a 1. Não é isso? Então, quanto mais próximo essa água está da partícula de areia ou de argila, né? Da partícula do solo, a gente tem aqui a partícula de argila, partícula de areia. Não é isso? Quanto menor esse raio, né, maior, ou desculpem, menor é o valor do potencial de pressão. Não é isso? Fica mais negativo. Significa o quê? Mais difícil vai ser retirar a água do solo. Então, quanto o solo mais seco ele fica, mais difícil para a planta é tirar a água daquele solo. Né? E isso pode ser explicado por essa equação aí. Tá? Bom, então, em condição natural, né, o potencial hídrico do solo é de aproximadamente zero. Pode chegar até menos 3,1 megapascal. Né? Vai depender do tipo de solo, cada solo tem um padrão. A remoção da água no solo inicialmente se dá das moléculas menos fortemente retidas, lembrar do slide anterior, depois daquelas mais próximas aos colóides do solo. Só para fazer uma conta, né? Quando dentro daquela equação lá o valor de R tem valor de 1 micrômetro, mais ou menos uma superfície de uma argila, esse potencial de pressão é em torno de menos 0,15 megapascal. Mas com a perda de água do solo, isso pode chegar facilmente a menos 2 megapascal. E a continuidade de remoção de água desse solo vai depender da capacidade da planta em reduzir seu potencial hídrico a valores mais baixos do que aqueles existentes no solo. Lembrando sempre que a água se movimenta da região de maior potencial hídrico para a região de menor potencial hídrico. Não é isso? Menor potencial hídrico.
Então, para a planta retirar a água do solo, ela tem que ter um potencial hídrico dela menor que o do solo. Então, quanto menos água no solo, mais difícil é retirar água do solo para a planta. Chega um ponto que o potencial hídrico do solo fica tão negativo que a planta já não consegue mais retirar a água. E aí ela vai o quê? Murchar, secar e morrer. Né? A não ser que haja alguma intervenção ou que ela seja adaptada àquela situação. Né? Então aqui a gente tem uma curva de retenção de água no solo. Essa curva é específica para cada solo. A pessoa pode ir lá, retirar uma amostra no campo, enviar um laboratório e pedir para fazer a curva de retenção de água no solo. Essa curva de retenção de água no solo nos mostra valores em função do potencial hídrico do solo e da condutividade hidráulica do solo e nos indica a região que fica entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Acima da capacidade de campo, eu tenho um solo saturado, você está jogando água fora, tem mais água no solo do que ele consegue absorver. Começa a haver, inclusive, percolação. Se continuar irrigando, continuar molhando, continuar chovendo, esse solo vai ficar encharcado, né? E aí já não é também desejável. Abaixo da capacidade de campo do ponto de murcha permanente, né? Eu tenho um momento que as plantas já não conseguem mais absorver água. E aí ela fica, a partir desse ponto, ela fica murcha permanentemente e não consegue mais restaurar essa condição de turgor. Então eu digo que o intervalo entre essas duas regiões é a capacidade total de armazenamento de água daquele solo. Isso vai variar com o solo, né? Vai variar com a condição daquele solo, né? E você pode já tentar alterar, colocar mais matéria orgânica para melhorar, mas aí é outro assunto. Bom, então essa capacidade total de armazenamento de água é que nos dá a característica daquele solo. Solos argilosos têm uma capacidade total de armazenamento maior, ou seja, essa largura dessa faixa é maior, solos arenosos menor. Lembra lá da analogia da caixa d'água? É só a gente lembrar aqui dela novamente. Portanto, essa capacidade de armazenamento total ela é variável. Não é isso? A gente tem aqui uns exemplos. Uma condição de saturação, está havendo percolação de água, ou seja, movimento do solo de forma horizontal, né, no perfil. Aqui é a capacidade de campo, onde todos os espaços do solo disponíveis para armazenamento de água estão ocupados, mas não há encharcamento. E aqui o ponto de murcha permanente, que a maioria da água foi retirada do solo. Tem água no solo, mas a planta já não consegue mais retirar. Outra coisa, vai depender também de cada planta em relação a esse ponto. Esse ponto ele é definido no perfil, na curva característica do solo, mas tem plantas que conseguem retirar água para valores mais negativos de potencial hídrico e tem plantas que não conseguem. Então, a gente está falando de forma geral, é preciso entender cada uma. Tem planta que vai ter que ser mantida sempre próxima à capacidade de campo. Qualquer coisa que vá abaixo disso, ela não consegue mais retirar água. Já outras plantas conseguem mais além. Tá? Aqui a gente tem uma figura mostrando a mesma coisa, né? A água percolada, está vendo encharcamento, a capacidade de campo, certo? E o ponto de murcha permanente. Essa região aqui, entre esses dois pontos, é a capacidade total de armazenamento de água no solo. Ok? Abaixo disso, tem água no solo, mas ela não está disponível para as plantas. Então, lembrando aquela analogia, né? Fazendo em relação às caixas d'água. Aqui a gente tem uma árvore mostrando o sistema radicular. Eu teria que ir entre essas caixas d'água, por exemplo, essa aqui é um solo argiloso, uma caixa d'água grande. E aqui um solo arenoso, um recipiente menor de armazenamento de água. Um ponto interessante que essa figura nos mostra também, vejam que a torneira aqui, ó, ela não está no final desse recipiente. Né? Então eu teria aqui água disponível até quando? Até o nível da torneira, não é isso? Então a torneira, né? Aqui a torneira seria meu ponto de murcha permanente. Então vou abrir a torneira abaixo desse nível. Tem água no recipiente, mas a água não sai.
E a capacidade de campo é aqui, ó. Se eu encher mais do que isso, começa a drenar água para fora do recipiente. Então, só para fazer uma analogia para ficar fácil de entender. Então, é importante ter esse entendimento. Então, novamente, a curva de retenção, né, de um solo qualquer aqui, por exemplo, é uma curva de retenção para um solo argiloso. Né? Como conclusões, então, o potencial do solo ele é função da quantidade de água no solo. Essa distância entre capacidade de campo e o ponto de murcha permanente representa a água disponível para as plantas. E essa forma da curva difere de solo a solo. Ok? Então, até a próxima aula que a gente vai continuar nesse tema.